Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para agradecer a todo o carinho, a todas as manifestações de positividade e a galera que está torcendo aí pelo canal Fala Aí, muito obrigado de coração, tá bom? Eu confesso para vocês que fiquei surpreendido com a quantidade de visualizações já logo no primeiro vídeo. Então faço o convite para você mais uma vez, curte aí, dá um joinha no nosso vídeo, compartilha com seus amigos e não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Cada vez que nós entrarmos com a programação local ao vivo aqui no canal, ou então postarmos um vídeo, você vai ser avisado. Combinado? No primeiro vídeo, no vídeo passado, eu te contei um pouquinho da minha história. Comecei te contando do meu sonho de criança, desde os meus 7 para 8 anos de idade, da minha vontade de trabalhar com rádio e televisão. E aí eu pergunto para você, você tá afim de trabalhar com comunicação ou simplesmente quer apenas melhorar a sua comunicação perante a sociedade? Se é isso que você procura, você está no lugar certo. Agradeço muito pela sua audiência e vamos juntos comigo então. Lembrando para você que a comunicação é algo interessante, é algo magnífico. Sem comunicação, literalmente você não vai a lugar nenhum. Como dizia o antigo e saudoso Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica, não é verdade? E eu pergunto para você, como é que está a sua comunicação nos dias atuais? Você se comunica bem? Você conversa bem? Você tem assunto para conversar com as pessoas? Pois é, saiba que reter conteúdo é muito importante para você desenvolver uma boa resenha. E por que eu resolvi fazer esse canal aqui para colocar essas dicas para você? Ao longo dos meus 19 anos de profissão que eu completo neste ano de 2022, muita gente me procurou para conversar comigo e perguntar como é que faz para conseguir entrar em rádio, como é que faz para conseguir trabalhar em televisão. Muita gente que me procurou diz que já foi atrás de rádio, foi atrás de canal de televisão, procurando uma oportunidade para trabalhar e recebeu a porta na cara, ou recebeu o famoso não. E aí eu digo o seguinte para você, pega esse não e não desanima não, viu? Usa esse de combustível para você correr atrás com muita dedicação e com muita determinação e realizar aí o seu sonho. Eu sempre brinco com as pessoas mais próximas que me conhecem que sonhar é muito bom, mas realizar o sonho é ainda melhor. E aí eu faço mais uma pergunta para você. Você constrói a sua casa como? Direto pelo telhado? Nananina não. Primeiro, para construir uma casa, você precisa fazer o alicerce, levantar as paredes e aí sim você colocar o teto para depois então vir a cereja do bolo, que é o telhado. Não é verdade? E muita gente, às vezes, ou por pressa, ou por desconhecimento mesmo, ou até por falta de paciência, acaba querendo pular essas regrinhas, acaba querendo pular esses degraus. E geralmente não é assim que funciona. Eu conto para você o seguinte, uma história bem rápida aqui, para você entender um pouquinho de como eu consegui entrar nesse mercado da locução. Até os 17 anos, eu confesso para você que eu fiquei bem... Vou usar aqui uma palavra bem simples. Eu fiquei bem desacursoado com tantos nãos que eu recebi quando fui bater na porta de emissoras de rádio aqui na minha cidade, por exemplo. Ah, você é muito novo, volta quando você estiver mais velho. Olha, você ainda não mudou a sua voz. Ah, você ainda não engrossou a sua voz. Espera passar um pouquinho, a hora que a sua voz alcançar um timbre melhor, você volta para fazer um teste. E foi assim por muitos e muitos anos, por muitas e muitas vezes. E o que aconteceu? Eu não desanimei. Eu me tornei um realizador de coisas impossíveis. Por quê? Porque as pessoas diziam, ah, cara, esquece isso. Vai ser impossível de você conseguir. Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente fera no mercado. E eu pensava comigo, tem sim, com certeza, respeito todos eles. Mas sempre há lugar para quem tem determinação e dedicação. Durante os meus vídeos você vai ouvir muito falar dessas duas palavrinhas. E o que eu fiz? Eu comecei a conversar com vários comunicadores de rádio que na época eram os bambambãs. Eram pessoas feras que inclusive estão no mercado até hoje fazendo muito sucesso em rádio e televisão. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles e perguntei, por exemplo, para o primeiro, rapaz, como é que você começou a trabalhar em rádio? Como é que você conseguiu? E a resposta foi a seguinte, olha, eu comecei como locutor de rodoviária. Caramba, locutor de rodoviária?
Pois é, mas como assim locutor de rodoviária? Ó, você sabe aquele cara que fica lá na rodoviária, na cabinezinha, e ele fala: tum, tum, atenção passageiros com destino à cidade de Florianópolis, portadores de ficha 4, portão 3, última chamada. Caramba, olha só! Já peguei essa ideia e coloquei na minha cadernetinha. Ó, tá aí um caminho, uma opção que eu posso começar como locutor de rodoviária. Conversando com outras pessoas, achei um outro comunicador de muito sucesso da época. E aí, como é que você começou a trabalhar no rádio? Olha, eu comecei fazendo locução como DJ de danceteria. Caramba, DJ de danceteria? Mas o cara conseguiu entrar em rádio começando como DJ de danceteria? Como é que foi isso? Me conta. E aí ele me contou, olha, eu trabalhava como DJ de danceteria, tocava as músicas, alegrava a galera, pegava o microfone, e aí à medida que as pessoas iam perdendo chave de carro, carteira, documento, eu pegava o microfone no final da festa e ia anunciando, ó, atenção você que achou uma carteira, foi perdido o documento, tal, por gentileza, entregar na portaria. E eu falei, caramba, olha só que ideia legal. Anotei na minha caderneta. E aí assim foi, até que eu cheguei a um profissional de rádio muito famoso na época, um dos bambambãs da época no rádio em Joinville e também toda a nossa região, por que não dizer no estado de Santa Catarina. E aí conversando com ele, ele me disse o seguinte, olha Fernando, eu comecei como comunicador em mercado. Olha só que legal, comunicador de mercado. Mas como assim comunicador de mercado? Sabe aquele cara que fica lá no meio dos alfaces, dos repolhos, do tomate, falando ofertas? Olha, hoje na verdureira, no setor de hortifruti, você encontra laranja ao quilo, maçã ao quilo, cenoura a unidade, cenoura tal. Ele começou assim. E na época que eu conheci ele, ele era o cara do rádio. E aí eu comecei a pensar e analisar. Poxa, realmente, uma casa não se começa pelo telhado. Você não começa a comer o bolo pela cereja. Você vai comendo pelas beiradas. Você vai construindo a sua casa através de um alicerce, de um chão, de uma parede, de um teto, até chegar à grande cobertura. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a pesquisar os supermercados grandes que tinham aqui na região, na minha cidade, e fui buscando uma oportunidade. Cheguei na cara e na coragem, sem conhecer ninguém, sem ser indicado por alguém que pudesse me indicar, ou o famoso QI, né? O que indica, ou na questão de apadrinhar a pessoa. E fui na cara e na coragem e consegui a minha primeira oportunidade. Comecei como comunicador de ofertas de um hipermercado gigante que havia aqui na cidade na época. Existiam 2 unidades, no centro da cidade e também no bairro Floresta, na zona sul da cidade. E fiquei no qual por 3 anos praticamente, 2 anos e 8 meses, comunicando ofertas nesse supermercado. E aí você vai dizer assim, poxa, mas você conseguiu aprender alguma coisa? Consegui aprender muito. Foi lá no supermercado, foi lá no meio dos alfaces, dos repolhos, dos tomates, das berinjelas, das laranjas, que eu tive a minha baita escola. Foi ali que eu aprendi muito improviso, foi ali que eu aprendi a lidar com as pessoas, a comunicar olhando nos olhos da pessoa, direcionando aquilo que eu queria passar, a mensagem que eu queria passar para aquelas pessoas que me acompanhavam ali naquele momento. E quer saber se eu me arrependo? Não me arrependo nem um minuto. Foi uma baita escola e tudo que eu devo hoje, tudo que eu sou hoje, eu devo também à dedicação e à determinação que eu tive lá atrás, no meu começo como locutor de supermercado. Eu lembro que dentre essas locuções que eu fazia no supermercado, é lógico, cometi muitas gafes, né? Porque no começo você tá ali, você faz de tudo para não errar, e muitas vezes acaba acontecendo um deslize ou outro, né? Vou te contar rapidamente aqui apenas 2 histórias que eu me lembro que foram muito engraçadas nesse meu começo de locução. Eu lembro que bem no início eu estava muito nervoso, eu tremia que nem vara verde. E não pense você não, que você olha um comunicador hoje em dia, por exemplo, um bambambam do rádio ou da televisão, comunicando, que você vai achar que o cara não sente aquele frio na barriga não. Eu sempre falo para as pessoas que quando esse frio na barriga passar, pode procurar outra coisa para você fazer, porque naquela profissão ali já deu para você.
Todo dia é dia de aprendizado, todo dia é dia de um sentimento diferente. E logo, logo você vai saber e vai entender do que eu estou falando. E eu lembro que eu cheguei um pouco mais cedo para buscar as ofertas nos setores desse supermercado e eu acabei olhando as ofertas do setor de padaria, que era o único setor que já estava prontinho com as ofertas para eu falar. E aí o que aconteceu? Ouça só como a comunicação é importante para nós comunicadores e, é claro, para que as pessoas possam nos entender do outro lado do microfone sem ruído, né? Sem ter algum problema de interpretação. Eu peguei aquele texto, eu olhei e falei, caramba, olha só que legal, já está prontinho. E peguei o microfone e comecei a falar as ofertas. Só que a letra da pessoa que tinha escrito naquele papel era uma letra muito complicada de se entender. Era tipo uns garranchos mesmos. E eu olhei e vi um preço e eu falei, vou dar um exemplo aqui, tá? O pão de queijo a R$ 1,99 o quilo. E ali eu comecei a comunicar na tarde desse supermercado. Passado uns 10, 15 minutos, chegou o gerente do setor de padaria para mim, brabo, dava pulo dessa altura e falou assim para mim, ô rapaz, o que você está anunciando aí no setor de padaria? Aí eu mostrei para ele, olha, eu estou anunciando cuca de banana, estou anunciando rosca, estou anunciando pãozinho francês e estou anunciando aqui o pão de queijo a R$ 1,99 o quilo. Ele ficou muito bravo. Onde já se viu? Você está errado. O valor do pão de queijo é R$ 7,99 o quilo. Estou colocando um valor aqui ilusório, né, para contar essa história para vocês. Resumindo tudo, a letra dessa pessoa que escreveu as ofertas para mim era uma letra muito difícil de poder entender essa letra. E eu olhei, estava começando, né? Estava começando ali a minha profissão, a minha locução, e eu acabei falando o preço errado. Em vez de eu falar, vamos supor que fosse R$ 7,99 o quilo, eu falei R$ 1,99. E nisso aconteceu que começou a se formar uma fila gigante na padaria. E essa pessoa que veio me procurar, estranhou, porque o pessoal dizia, olha, me vê 10 quilos de pão de queijo, me vê 15 quilos de pão de queijo. Teve gente que saiu com sacolas e sacolas de pão de queijo. Quando chegou no caixa principal do supermercado para passar, a conta, lógico, não fechou, não bateu. Teve gente que, sei lá, saiu com R$ 300 de pão de queijo. E, é lógico, começou a reclamar, não, mas espera aí, quanto que é o quilo do pão de queijo? O quilo do pão de queijo é tanto. Não, mas o locutor está anunciando a tal valor. E aí foi assim que aconteceu. Eu sei dizer para ti que ali eu tive a minha primeira grande lição de comunicador, de apresentador, de lidar com as pessoas. Eu pensei comigo, eu vou ter que resolver esse problema. E o gerente da padaria desse supermercado falou para mim, te vira, vai lá e resolve. O erro foi você que fez, o erro você que vai resolver. E o que eu fiz? Ali foi a minha primeira grande lição. O ser humano, ele é falho. O ser humano, ele é cheio de erros. Mas o sentimento mais bonito que o ser humano pode ter na vida, um dos sentimentos, é o sentimento de realmente você parar, analisar, ver que você errou, se redimir, pedir desculpa. E foi o que eu fiz. Eu fui até o caixa principal, organizei todo mundo que estava na fila reclamando do preço do pão de queijo, falei que eu estava começando naquela semana e que eu tinha muito que aprender e que eu estava pedindo do fundo do meu coração desculpas para todas as pessoas que estavam ali naquele momento e estavam se sentindo prejudicadas. Resumindo tudo, eu dei a minha cara para bater, eu dei a minha cara a tapa. E sabe o que aconteceu? Todas as pessoas começaram a bater palmas para mim. Todas as pessoas começaram a dizer o seguinte, olha, parabéns, você errou e teve a hombridade de vir aqui na nossa frente e reconhecer o erro. É uma lição muito bonita que eu carrego para toda a minha vida e gostaria de então passar e dividir um pouquinho dessa história com vocês. Bom, gente, estou passando por aqui mais uma vez para agradecer pelo carinho de todo mundo, pela repercussão aqui no nosso canal. Continuem curtindo, compartilhando, mandando ideias para a gente também. Já estou começando a receber aí várias perguntas através aí dos comentários lá no nosso canal do YouTube, aqui no nosso canal do YouTube, e eu agradeço de coração, tá bom? Não esqueça de curtir, deixar o seu joinha, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, porque se você vir aqui e só assistir o nosso vídeo e passar
batido, o nosso canal acaba não crescendo conforme a gente precisa que ele cresça para cada vez mais poder trazer um bate-papo, temas interessantes que a gente tem para trazer para vocês aqui, tá bom? E não esqueça de se inscrever e acionar o sininho. Cada vez que nós entrarmos com um vídeo ao vivo aqui, ou então com um vídeo gravado, um vídeo novo, você vai ser avisado, tá certo? Ó, voltamos a nos falar numa próxima oportunidade. Grande abraço para todo mundo e a gente fica naquele nosso mesmo combinado. Quem chegar primeiro, espera pelo outro. Tô te esperando. Valeu!